Olá, eu sou Luiz Costa Pinto e esse é mais um boletim de análise política da TV 247. Vamos falar sobre a pesquisa Exame Ideia, que foi divulgada no final da manhã desta quinta-feira, 24 de fevereiro de 2022. A pesquisa mostra pouca novidade do ponto de vista da trajetória de intenções de voto dos eleitores brasileiros, que continuam fixados, né, na disputa entre o ex-presidente Lula, que lidera em todos os cenários, Lula, que na espontânea, segundo a Exame Ideia Big Data, tem 36% de intenções de voto, o Bolsonaro tem 22%. Eu vou pular aqui alguns slides para mostrar aquele voto espontâneo. Aqui o cenário estimulado, Lula com 42%, Bolsonaro com 27%, Sérgio Moro com 10%, Ciro Gomes com 8%, João Dória 2%, né? E aí os outros todos, né, da cartela pontuam com menos de 1% de intenção de voto. E o cenário 2, Lula se mantém com 42%, Bolsonaro se mantém com 27%, Moro se mantém com 10%, segundo a Exame Ideia Big Data, Ciro Gomes tem 8%, João Dória 3%, Eduardo Leite 2%. Vejam bem aqui, nessa cartela, João Dória e Eduardo Leite colocados como adversários no mesmo cenário, né? Ainda há aquela possível negociação para levar o governador gaúcho Eduardo Leite para o PSD e ele seguir como candidato a presidente com a renúncia, né, à candidatura do presidente do Senado, Eduardo Pacheco. Esse seria, então, o cenário eleitoral de primeiro turno, sem muita alteração, né? E aqui os cenários de segundo turno traçados, o Lula vencendo todos os eventuais segundos turnos, né? Lula contra Bolsonaro 49-35, Lula contra João Dória 51-22, Lula contra Sérgio Moro 49-33. E aí vem uns cenários especulados pela Ideia Big Data, sem a presença do ex-presidente Lula, né, no segundo turno, que na prática é um cenário inviável, prospectivo apenas. Ciro Gomes contra Bolsonaro, 39-36, empate técnico, a margem de erro da pesquisa é de 3 pontos percentuais. Nesse cenário, Lula vence Ciro Gomes 47-27, né? Sérgio Moro e Bolsonaro, né, com uma leve vantagem do ex-juiz investigado por corrupção, né, no TCU, Sérgio Moro, 36-31, e um cenário Bolsonaro-João Dória, vitória de Bolsonaro, 32-29, fora da margem de erro. E vou falar já de alguns percentuais muito relevantes para dentro da pesquisa que vão além, né, desses cenários eleitorais. A pesquisa Exame Ideia, realizada com 1.500 eleitores por telefone entre os dias 18 e 22 de fevereiro e registrada no TSE sob o número BR 05955-2002, com grau de confiança de 95% e margem de erro de 3%. E aí vamos lá a essa lâmina aqui, que é interessantíssima, está no miolo, né, da pesquisa. Na sua opinião, o presidente Jair Bolsonaro merece ser reeleito? Não. 61% dos eleitores dizem que Bolsonaro não merece ser reeleito. É praticamente uma espada enfiada de frente contra o Bolsonaro, sobretudo quando temos aqui, nesse outro slide, né, nesse slide aqui, a análise sobre quem já recebeu ou está recebendo Auxílio Brasil no universo pesquisado. 14% apenas dos brasileiros são impactados pelo Auxílio Brasil, que é aonde o governo está, e os dealers, né, os spin doctors do governo, estão tentando ancorar
essas análises de que o Bolsonaro está crescendo na base da população, né, que isso daria curso a um reforço, a um fôlego, né, a um sprint, né, de avanço dele nos cenários de pesquisa pré-eleitorais, e que isso explica que agora o brasileiro, segundo eles, estaria compreendendo as estratégias de governo. Como o governo não tem estratégia, como o governo não governa, o que está claro pela pesquisa é que o brasileiro entendeu que o Bolsonaro não pode ser reeleito, né? Que há em curso um cenário de devastação, né, na cena política nacional, e que ele não pode, né, seguir sentado na cadeira presidencial. Agora, também fica claro a inviabilidade do que chamavam, e a gente aqui no 247 nunca chamou de terceira via. Não existe possibilidade de força política se unir para disputar um segundo turno com o ex-presidente Lula, com a manutenção de Jair Bolsonaro na cena política. E nada indica que o Bolsonaro vá renunciar agora a essa candidatura de reeleição. Ele está forte neste momento, no teto baixo que ele tem, como raras vezes ele esteve nesse cenário político, mas essa pesquisa Ideia Big Data repõe o curso das pesquisas que precisam ser levadas em conta, porque ontem apareceu uma contraditória, uma polêmica pesquisa, né, do Instituto Futura, que teve um corte de base de pesquisados muito esquisito e que produziu um resultado distorcido, né? Vemos aqui nessa outra lâmina, para você, de modo geral, o Brasil está no rumo certo ou errado? 70% dos entrevistados dizem que o Brasil está no rumo errado. Apenas 30% chancelam essa forma de o governo governar. Na sequência, na sua opinião, quem é o principal responsável pelo Brasil estar no rumo errado? O governo federal, 37%. Os políticos em geral, 21%. O povo brasileiro, 16%. A Câmara dos Deputados, 7%. A pandemia, 5%. Vejam bem, do ponto de vista eleitoral, a pandemia já está sendo precificada, como se diz no mercado financeiro, e o custo pandemia para o resultado da eleição está ficando de um tamanho razoável na produção de impacto político, né? Agora, essa outra lâmina aqui, qual é o principal problema do Brasil hoje, segundo a pesquisa Exame Ideia Big Data, né, que tem esses dados aqui na inscrição, né, no registro junto ao TSE. Desemprego, 25%. Desemprego tem a ver com governo ou com desgoverno. Saúde, 18%. Saúde tem a ver com ausência de governo, desgoverno. Inflação, 17%. A inflação está intimamente ligada à ausência de governo central no país e à ausência de responsabilidade econômica do atual governo. Fome e miséria, 12%. Fome e miséria também estarem aqui desse tamanho, são resultado da ausência de governo que nós temos hoje. Educação, 11%. Corrupção, apenas 8%. Corrupção cujo discurso anticorrupção falso ajudou a eleger o atual presidente Jair Bolsonaro, né, na carona do lavajatismo que destruiu a política brasileira. Então, o que nós vemos aqui? O tema lavajatismo, lava-jato, corrupção e o tema antipolítica são hoje acessórios no debate eleitoral. O que é fundamental, segundo essa pesquisa Exame Ideia, no debate eleitoral, são assuntos de governo. Um governo que é responsabilizado por 70% da população, dos eleitores, segundo essa pesquisa, é responsabilizado pelos desmandos e pelo caminho errado que o país tomou.
e 61% acham que o país tem que mudar de rumo. Então, essa é uma eleição que caminha para ser um plebiscito, sim, sobre a civilidade e a barbárie, né? E sobre a Constituição e o regime democrático e constitucional que nós temos, e as tentativas autocráticas do presidente Jair Bolsonaro, mas também um plebiscito, sim, de repúdio ao pior governo da história republicana que o país já teve, né? E uma tentativa de fazer renascer a esperança. É isso que está dito nessa pesquisa Ideia, publicada pelo site da revista Exame, nesta quinta-feira, 24 de fevereiro, e que recoloca os números corretos, né, nos índices de intenção de voto, ao contrário da pesquisa Futura Modal Mais, que foi divulgada de maneira absolutamente extemporânea e fora de um trilho de razoabilidade entre os levantamentos pré-eleitorais ontem à tarde. Obrigado, fique conosco na TV 247, acompanhe aqui a cobertura de todos os fatos, com notícia e opinião sobre o que está acontecendo no Brasil e no mundo. Obrigado, até logo.